Olá pessoal, meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um mini curso de marketing digital voltado para startups. Como crescer com estratégia e escala. Basicamente, nós vamos abordar os principais temas para poder alavancar a sua startup usando marketing digital. De primeira, a gente já traz aqui uma frase polêmica. Startup não é pequena e média empresa com site bonito. Basicamente, essa frase está falando que startups, por mais que elas cresçam, fiquem grandes, se tornem pequenas e médias empresas, elas sempre vão ter uma base, que é a inovação e a tecnologia. As coisas em startups crescem muito rápido, modificam muito rápido. Então, a gente tem que saber diferenciar essas empresas que estão começando, pequenas empresas de forma tradicional, com as startups. Que o desafio real é crescer com previsibilidade. Crescer é ótimo, mas crescer sem controle pode ser fatal. É por isso que startups maduras falam sempre da previsibilidade. Algumas estratégias que podem funcionar são as de marketing de performance, que precisam estar conectadas com os dados reais. Por exemplo, CAC, quanto custa adquirir o cliente, quanto ele vai deixar de receita, qual canal converte melhor. Antes de validar, é sempre importante que a gente teste, aprenda e escalhe somente o que faz sentido. É importante que a gente tenha essa previsão do que minha startup vai dar daqui a 2 anos, a minha ideia vai fazer sentido, qual é o público que eu quero levar. É importante que a gente tenha essa noção dentro da empresa, porque senão pode acabar dando tudo errado. Agora, nós vamos trazer um pouco para vocês do que realmente funciona do marketing para startups. Os principais tópicos que nós trouxemos são os seguintes: primeiro, educar o público com conteúdo que resolve dúvidas reais. Assim como eu falei no último vídeo que nós postamos aqui no YouTube, é muito importante que a gente gere um conteúdo que eduque o nosso público e que gere dor ao ele ver aquela postagem, né? Ele sinta a necessidade de entender o seu produto, de ver o seu produto. E claro, trazer conteúdos de valor, né? Trazer conteúdos que realmente sejam úteis, não só uma propaganda da sua solução. O tópico 2 é usar anúncios para aprender rápido o que funciona. Basicamente, é importante que a gente gere mídia paga, que a gente invista em tráfego pago, mas que a gente consiga validar e testar o que realmente está funcionando na nossa mídia paga. Não é só investir, sei lá, R$ 300 de uma vez sem entender se aquilo realmente funciona. O tópico 3 é criar relacionamento desde o primeiro clique, seja no inbox ou na landing page. Esse tópico 3 é muito importante para poder a gente nutrir o nosso lead, né? Para que ele tenha vontade de conhecer a nossa solução e realmente ache que faz sentido. Então, é importante que a gente gere uma relação com a nossa bolha, né? Lá dentro das redes sociais. E o tópico 4 e o último é ter um posicionamento claro que se repete em todas as interações. É extremamente importante que a gente tenha constância no que estamos postando. Não adianta eu postar um posicionamento hoje e amanhã ter um posicionamento totalmente contrário com um das minhas outras postagens nas minhas redes sociais. Basicamente, é importante que a gente tenha uma identidade do nosso negócio na hora de postar qualquer coisa. Aproveitando o gancho do que funciona no marketing digital, nós trouxemos aqui as tendências de mercado para o marketing em 2025 e 2026. A primeira são os vídeos curtos. Trends, TikTok, coisas que prendam o nosso público estão cada vez mais fortes dentro do mercado. A segunda, a utilização de IA, é claro, a tecnologia está evoluindo cada vez mais rápido e a gente usar aquilo a nosso favor é extremamente importante. A IA pode ser utilizada tanto para gerar roteiros, para gravar vídeos, quanto para analisar os dados que nós conseguimos através dos insights nas redes sociais. O terceiro são as comunidades, né? Como eu falei de nutrir os nossos leads, é importante que a gente tenha uma comunidade, uma bolha de pessoas que nos apoiam e que entendem a nossa solução e que veem valor naquilo que nós estamos oferecendo. Outra tendência são os micro-influenciadores, que muitas vezes têm um custo um pouco menor do que influenciadores maiores, mas que, se escolhidos de forma assertiva, conseguem trazer resultados 4 vezes mais, baseados na sua bolha que eles nutrem. Se são pessoas que se interessam pelo seu produto, pode ser a chave para gerar cada vez mais leads e dinheiro para o seu negócio. E por fim, uma linguagem direta e humana.
Cada vez menos nós vemos formalidade nas marcas em todo o mundo. Isso é uma coisa muito palpável, principalmente nas grandes marcas se posicionando nas redes sociais. Um exemplo forte que a gente tem aí é a Netflix, que sempre está interagindo com os seus usuários, fazendo trends nas redes sociais e cada vez mais tirando aquele lado institucional nas redes sociais. Outro tópico muito importante que nós trouxemos aqui no nosso mini curso é a jornada do cliente. Basicamente, nós vamos falar um pouco sobre todo o ciclo que o cliente faz até chegar na parte de retenção. Antes mesmo de começarmos a fazer campanha de mídia paga, fazer postagem nas redes sociais, é imprescindível que, assim como eu falei no último vídeo, a gente tenha um perfil de cliente ideal traçado, o famoso ICP. Onde vai estar o meu cliente? Onde ele vai se comunicar? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Um exemplo disso, por exemplo, é se o meu público-alvo forem gestores de RH. Será que eu vou fazer postagens voltadas para os leads no LinkedIn ou no Facebook? Então é importante que a gente tenha essa diferenciação para que a gente possa fazer o marketing da forma mais assertiva possível. Outra questão, depois que a gente traça o nosso perfil de cliente, é começar a atraí-los. Sabendo onde eles estão, conseguimos fazer campanhas mais pensadas neles, né? Por exemplo, campanhas de mídia paga, campanhas de tráfego, panfletagem na rua, tudo isso sabendo de forma estratégica onde vai estar o meu lead. Depois que a gente atrai e depois que a gente já tem o nosso perfil traçado, é importante que a gente faça com que aquele lead decida agregar, decida embarcar na nossa solução. Ou seja, trazer dados reais, trazer coisas que minem aquela pessoa de ver valor no nosso produto, na nossa solução, e assim comprar e seguir o ciclo com a gente. E por fim, e muito importante, trouxemos até uma frase aqui embaixo, que é mais barato manter quem já confia do que conquistar do zero. Ou seja, é muito importante a gente fazer a retenção daquele cliente. Se ele entrou na base uma vez, que ele entre na base todos os meses. Esse termo é mais comum nos negócios B2B, né? Que são mais voltados aí para MRR, que é a receita recorrente mensal, mas também se aplica ao B2C, né? Que são os clientes diretos. É sempre importante a gente tentar reter e tentar manter o sucesso do cliente, né? Em 100%. Então, é imprescindível que a gente tenha essa noção de que começa lá numa ponta e termina lá na retenção. E uma retenção bem feita pode ser muito mais barato, pode nos dar muito mais em troca do que sempre estar atraindo novos clientes através da mídia paga, através das postagens nas redes sociais. Trouxemos aqui também as métricas que realmente importam na hora da gente fazer a análise do nosso negócio. Primeiro, o CAC, ou a custo de aquisição de cliente, ou seja, quanto é que eu estou pagando por cada cliente que entra na minha base? Será que cada cliente que eu fiz na minha mídia paga custou, sei lá, R$ 10 ou R$ 2? LTV, que é quanto ele me retorna durante o tempo que ele continua na minha base. Então, entender a receita recorrente mensal, entender quantas vezes ele comprou o meu produto. O ROAS, que é mais aplicado para publicidade, mas também é bem parecido com o famoso ROI, né? Que é o retorno sobre investimento. Já o ROAS é o retorno sobre investimento em mídia. Então, o quanto eu estou pagando para ter aquele cliente na minha base? Será que está valendo a pena? Ou será que o meu ROI, o meu ROAS está negativo? E o churn, que é quantos clientes eu estou perdendo, quantos clientes estão saindo da minha base, quantos clientes estão deixando de comprar comigo e comprando com o concorrente. E por fim, a conversão por canal. Como eu falei lá no ICP, entender qual é o melhor canal que funciona para nós comunicarmos a nossa ideia. Todas essas métricas são essenciais para a gente ter um negócio com previsibilidade e com solidez. Mas não é só a gente ver uns numerozinhos bonitos na planilha. É importante que a gente entenda o que significa cada número e entender como isso impacta na nossa operação. Como eu falei da IA ser uma tendência de marketing, a gente pode usar até ela para poder analisar esses dados, mas é importante que nós tenhamos essa noção. Se o meu ROI está negativo, por exemplo, onde é que eu posso cortar esse valor? Onde é que eu posso investir esse valor que está dando errado?
será que o problema está no canal que eu estou investindo? Então, é importante que qualquer pessoa responsável pelas métricas da empresa entendam que cada métrica funciona e apliquem na vida real com os insights gerados. E, por fim, marketing produto. Muitas empresas acabam separando essas duas áreas e não dando a devida importância entre fazer a conexão entre elas. Para mim, na realidade, são áreas que devem caminhar juntas, porque através do marketing a gente consegue entender a opinião do nosso cliente, consegue explicar o nosso produto para o nosso cliente e ver se realmente faz sentido e está atendendo todas as expectativas dessas pessoas. Além disso, uma boa UX é a chave para o crescimento. UX é a experiência do usuário. Então, é importante que a gente sempre analise a experiência do nosso usuário e só depois a gente consiga fazer alterações do nosso produto baseadas na opinião dessas pessoas, né? Que são os usuários finais da nossa ferramenta. Lógico que a gente tendo uma equipe analítica internamente pode ajudar bastante, mas ouvir a experiência do usuário final pode ser essencial para o crescimento do seu produto e da sua startup. E por fim, nós trouxemos essa frase aqui: não é sobre gastar, é sobre crescer melhor. Ou seja, não é só sobre gastar o dinheiro da nossa startup, não é só sobre virar uma tendência, viralizar, é sobre a gente entender para onde vai aquele dinheiro, entender a previsibilidade do nosso negócio, se é um negócio sustentável. E isso é extremamente importante para a sobrevivência da sua empresa, da sua startup. E é isso, chegou ao fim. Aqui embaixo tem o nosso arroba do Instagram, @startups.adm, onde a gente posta muito conteúdo e muita dica legal para quem tem uma startup. Então vai lá visitar. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Se você viu até aqui, dá um like, deixa seu comentário. Se você tiver alguma dúvida também, pode colocar aqui embaixo que a gente vai ficar atento. E é isso, muito obrigada e até a próxima.